Glória a Deus, aleluia. Esse Jesus é fiel, Ele é maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Se você ainda não alcançou a sua bênção, ore mais, busque mais, como o nosso irmão falou, né? Porque Ele faz, irmãos. Ele é maravilhoso, Ele é fiel, glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós orar pelas ofertas e os dízimos da casa do Senhor, aleluia. Para que nós possamos, Senhor, ter a nossa oferta, Pai. Multiplique, Senhor, o pão de cada dia na nossa mesa. Nunca deixe faltar, Senhor. Sabemos que o Senhor é fiel e justo, Pai. Aleluia. Para fazer milagres nas nossas vidas, Senhor. Abençoa, Papai, cada um que vai ofertar nessa noite. E abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Paz esteja com todos, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Agradecido seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Sobe aqui. Preciso revelar alguns mistérios. Vamos conversar.
está abençoado, igreja. Aleluia. Glorifica Ele, ao Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos, aqui, a irmã, o irmão, que aqui tem culto às sextas e os domingos. Amém? Hoje o nosso pastor não está aqui porque ele está ministrando a Santa Ceia na igreja lá do Parambu, mas ele sempre está aqui presente. Amém? Agradecer aqui a presença do irmão, a presença da irmã e dizer que a casa não é minha, a casa não é do pastor, a casa é de Deus e ela está de portas abertas para receber aqueles que o buscam. Nós bem sabemos, irmãos, que nós estamos num tempo que as portas estão abertas, mas a palavra diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Eu estou até surpreso hoje, para a honra e glória de Jesus, que hoje é um domingo. Hoje é um domingo. Nós já tivemos domingo aqui com 6 pessoas, com 5 pessoas, e eu cheguei até a pensar, eu acho que se Jesus vier aqui de domingo, ainda vai pouca gente aí. Porque as pessoas, elas vêm na sexta e não vêm no domingo. Aí nós, que anunciamos o Evangelho, nós chegamos a se perguntar, as pessoas ainda almoçam e jantam na sexta, domingo elas não se alimentam não? Aí nós nos alimentamos da palavra de Deus sexta-feira e nós não vemos no domingo. Será que nós não fraqueja não? Mas a gente louva a Deus pela vida dessas 13 almas que estão na igreja hoje. E eu estou feliz. Se eu tivesse que fechar a minha Bíblia e ir para casa, eu estava feliz. Feliz pelos louvores, feliz pela apresentação, irmão Ícaro, das 4 cores que simbolizam o Evangelho quadrangular. Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus salva e em breve Jesus voltará. Você foi muito bem nos 4 Evangelhos. E nós temos um pouco também da passagem que fala em batismo hoje, lá você citou, Marcos 3, a partir do verso 11. Mas nós não vamos falar dele agora não, nós vamos lá para a descida do Espírito Santo, que está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, amém? Eu fiquei alegre ali atrás, quando eu vi o irmão cheio do Espírito Santo, cheio da graça, falar, diz assim, eu sou analfabeto. Deus não olha para o nosso analfabetismo, Ele olha para o coração. Ele olha para o nosso coração. E muitas vezes, eu vou já entrar no texto, a gente diz que não sabe de nada. A gente sabe de muito. A gente sabe de muito. Porque eu já vi pessoas cegas, irmão Tiago, fazer coisas que pessoas que têm os olhos bons não querem fazer. Negligenciam o Evangelho, negligenciam a palavra de Deus, porque se esconde atrás de coisas pequenas. A gente vê a Bíblia cheia de passagens que falam de cego, que falam de pessoas paralíticas, que buscavam a Jesus. E pessoas hoje são, pondo as pernas, podem correr, escramuçar para aqui e para lá, e não buscam a palavra de Deus. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 2 até o versículo 13, para a gente ver essa história. Nós não temos tempo para fazer muita coisa, mas só em a gente ler, para que você entenda, já é alguma coisa. Depois a pregação vem no nosso coração mesmo. Você pode pregar para você mesmo. Mesmo ouvir aquela mensagem, o irmão leu aquele capítulo, aqueles versículos, e eu estou martelando aqui no meu juízo, então eu vou pregar para mim mesmo. Louvado seja Deus, que o seu coração que adquire conhecimento. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, e rompeu-se um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas de fogo,
partidas. Foram vistas línguas partidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um falava na sua própria língua. Porque cada um ouvia, melhor dizendo, na sua própria língua. E todos pensavam, e todos pasmavam, melhor dizendo, e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus esses homens e estão falando assim? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua e em que somos nascidos? Partos e medos e elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judeia e na Capadócia, Partos e Ásia, e Frigias e Panilha, e agindo partes da Líbia, junto a Cirene, e todos eles, e todos forasteiros romanos, todos judeus como... Leu aí, irmão amiga? E crentes, e todos nós ouvimos as nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Eu estava olhando esse texto hoje. Eu me lembro bem que lá em Fortaleza, num congresso de homens, o nosso pastor superintendente, ele trouxe um pouco sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que falava exatamente do de repente de Deus na nossa vida. O de repente de Deus na nossa vida. Eu creio que quando a gente diz que não sabe de nada, mas quando você abre o seu coração para ouvir, quando você abre o seu coração para a palavra de Deus, o de repente de Deus está dentro de você. Está dentro de você. E você vê que esse texto fala da descida do Espírito Santo. E que muitas vezes aqui você vem falar de 2 ou 3 povos que falavam cada um em uma língua. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre aquela multidão que se juntava naquele lugar, eles falavam em línguas. Mas o poder do Espírito Santo é tão grande na nossa vida, que é como se a gente vê que hoje tem várias línguas, né, irmão Tiago? Mas quando Deus quer, Ele faz você entender o inglês como se você tivesse ouvido o português, porque é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Eu lembro bem que quando falava no de repente, eu dizia para mim mesmo: meu Deus, eu cheguei tão pequena no Evangelho Quadrangular. Quando eu me converti, eu não sabia de nada. Ainda hoje mesmo, a minha esposa, irmão, com 3 anos que está com mensal mais eu, casado, ela me perguntou assim: quando você foi para a igreja aceitar Jesus, você já andava na igreja? Eu disse: não, e a gente não sabe nem o endereço da igreja. É o de repente de Deus. E eu vou já falar da negligência, de alguém negligenciar o nome do Senhor. Quem me ensinou o caminho da igreja, quem me incentivou a buscar a igreja, olhou para mim dentro da
minha casa, eu disse, eu não troco meu Jesus por homem nenhum desse mundo. Não troco meu ministério por nada nesse mundo. E eu disse, louvado seja Deus. Porque se dependesse fosse da carne, eu estaria casado com você hoje. Mas não foi. A minha esposa conhece essa história. E aí ela pegou e se afastou da igreja. Ela me incentivou a buscar a Deus e ela que era de Deus saiu. Dá para você entender, alguém dizer que não troca o nosso Deus por nada desse mundo, e de repente você vê, de novo você vê a pessoa perambulando na rua, você não vê numa igreja, você não vê uma postagem dela em canto nenhum, se escondeu, evaporou, sumiu, como queira dizer. E cadê seu Jesus? Cadê aquele Jesus que você ofereceu para um amigo, que hoje está aqui falando com vocês? E de repente eu escutei aquela jovem. Eu disse, pois eu vou na igreja. E de repente eu chego na cidade e vou procurar a igreja, sem saber nem para onde era, mas eu cheguei lá e estava um cartaz culto de mulher. O que é que eu estou fazendo aqui se eu sou homem? Mas o culto era de mulher. O título lá era culto de mulher. Só que a igreja não estava restringida para que os homens não entrassem, de forma nenhuma. E foi naquele culto de mulher que eu entrei, no de repente de Deus, eu me sentei como está o irmão Damião, na última cadeira, morto de vergonha. Como será que eu vou ouvir o apelo e eu vou ter coragem de chegar, que lá tem mais ou menos umas 100 e poucas pessoas, e chegar aqui na frente e alguém dizer, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E eu vou dizer sim, na frente deste tanto de gente. Mas de repente de Deus ele veio sobre mim, como está aí nos apóstolos, de repente. A minha pastora fez um apelo e eu saí de trás. Nesse dia nem vergonha eu tive. Eu vim lá na frente e disse, eu quero aceitar Jesus. Sabe aquela transformação de alguém que chega na igreja morto de vergonha? E os cultos eram de sexta e de domingo. E eu aceitei Jesus ali. Eu disse, eu vou aceitar Jesus, mas eu não vou aceitar ele aqui e abandonar ele no caminho. Eu vou aceitar ele aqui, eu vou andar com ele. Aqui e lá em casa. E eu disse para minha esposa, eu disse, só hoje eu sou casado com você, eu não tenho vergonha de dizer. Teve dias eu não vou para o culto. Porque na sexta-feira eu fui com aquela calça azul, que tinha uns puidinhos assim. E no domingo eu não vou, porque na hora que eu chegar lá na igreja, a igreja vai olhar e diz, rapaz, não tem outra calça não, só tem aquela. Mas Deus ele não repara para a sua roupa, ele repara para o seu coração. E eu vim na sexta, vim no domingo, vim na quarta, que era escola bíblica, eu vim na quarta, vim no domingo de novo. Aí Deus abriu uma portinha, eu comprei outra calça, eu digo, agora eu vou de novo, vou diferente. E eu não negligenciei de jeito nenhum. E de repente Deus me transformou numa pessoa que eu perdi a vergonha. E cada vez, irmão, eu me sentava num lugar diferente. Eu nunca me sentei na igreja na mesma cadeira. Lá tem umas 20 fileiras de cadeira, que a igreja é extensa. Primeira semana eu sentei atrás. Cada semana eu ia mudando de lugar, ficando mais perto de Cristo. Aqui dali foi uma estratégia que eu achei de me aproximar de forma correta, porque tem gente que sobe a escada logo por último pau, aí se encosta no meio e cai. Não é assim que a gente tem que subir na escada devagarinho. E eu cheguei ali de cadeira em cadeira, e quando eu estava na cadeira da frente, eu olhei para meu pastor e eu cheguei até aqui. E eu não desisti não. O de repente de Deus na minha vida foi tão grande que eu comecei a escutar. Eu comecei a escutar pessoas pequenas que chegaram ali na igreja através de um chamado. Eu de repente de Deus que já tinham aprendido alguma coisa para passar para mim. E eu dizia, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar na igreja, dar glória a Deus e aleluia, se eu abrir minha boca, alguém vai dizer, ele abriu uma boca, deu glória a Deus e aleluia. Mas eu vi alguém sentado do meu lado, escancarar o coração e os pulmões e dizer, aleluias, glória a Deus, Deus seja louvado. Eu digo, eu vou me esconder por detrás dessa voz, mas eu vou abrir minha boca. Eu vou aprender a glorificar a Deus. Aleluia, Deus. Porque a minha bênção não depende da senhora, não depende do meu sogro, não depende dos irmãos ali, não, depende de mim. Eu que tenho que buscar a minha bênção.
E eu comecei a glorificar a Deus também devagarzinho, fui me aproximando de alguém que falava mais alto, para quando eu falasse a voz me cobrir a minha, mas eu estava ali. E no de repente de Deus eu perdi a minha vergonha de falar. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar glória a Deus e aleluia aonde eu estiver, com quem eu estiver, não importa que alguém diga que eita, lá fulano é crente, onde ele estava ali fazendo aquilo, já está se santificando. Se santifique mais, né, irmão Tiago? Se você é sujo, se suje mais, a Bíblia diz, mas se você é santo, se santifique mais. Então nós devemos se santificar cada dia mais. E quando o Espírito Santo toca numa pessoa para falar em línguas, eu tenho vontade. Um dia, Deus vai me batizar com o Espírito Santo. Eu creio que um dia eu chego lá, porque eu não vou desistir. Eu não vou pegar a cartilha que aquela moça me deu para me estudar e fazer como ela fez, jogar fora, esquecer, trocar o Deus Todo-Poderoso por as coisas mudando, não. Não vou. De forma nenhuma. Porque eu creio no batismo, que eu fui batizado nas águas, que eu fui renovado, que eu fui sepultado daquele velho homem. Eu creio. E eu fico feliz quando eu vejo pessoas se convertendo e dizendo: eu vou dar credibilidade a Jesus na minha vida. Eu não vou desistir de jeito nenhum. E de repente você vê pessoas se levantarem do nada e chegarem lá em cima porque deram credibilidade a Jesus. Eu estou lendo o livro de Jeremias. Já estou no livro de Jeremias, comecei lá de Gênesis, já estou em Jeremias. E nesse meio termo, entre esses livros, eu já vi tanta coisa bonita, mas já vi tanta coisa triste. De pessoas que não acreditaram, de pessoas que fracassaram. E hoje eu estava lendo o calor daquele insuportável, eu aguei lá a calçada e me sentei lá, vou estudar, tem outra coisa para fazer nele, vou ler para tentar suportar aqui esse calor. E eu estava vendo isso, irmão, a necessidade que nós estamos passando de ouvir mais sobre a Bíblia, estudar mais, mas as igrejas estão ficando vazias, as pessoas estão perdendo o gosto e o mundo está tragando, e tem pessoas se perdendo, tem pessoas boas que a gente viu no Evangelho se perdendo pelo esfriamento. Até parece que o Espírito Santo nunca desceu sobre essa pessoa, sobre essas pessoas. E eu digo: meu Deus do céu, aonde é que nós estamos chegando? E a Bíblia ela nos ensina muitas coisas. E muitas vezes nós estamos padecendo, porque nós não estamos buscando quem nós deveríamos buscar. Nós estamos do outro lado, virando o rosto para o outro lado. E nós devíamos dar mais credibilidade a Deus. E que esse Espírito Santo que desceu como línguas partidas como de fogo, chegasse até nós para acender as nossas lamparedas espirituais, para que nós enchesse a casa de Deus. Eu saí lá de casa hoje, igual a semana passada, que eu acho que a irmã Nilda viu, que nós estávamos 3 pessoas, né, irmã Nilda? E ela preocupada, o irmão Chico também parece que não vai vir hoje, ele disse: espera 5 minutos. Porque quem tem compromisso com Deus, por mais que atrase um pouquinho, mas ele chega. E eu disse: irmã Nilda, se o irmão Chico não vier, mas o Tiago e a irmã Selma, nós 3, aqui tem um pregador, um levita e um ouvinte. Um canta, um prega e um outro escuta, mas nós faz a obra de Deus. Amém. Eu digo que Deus abençoe que o que passar nessa rua, que muitas vezes, irmão, a gente
Não acredita muito, mas às vezes tem gente que passa bem aqui com o vidro do carro aberto, olhando para cá. Passa gente de moto com o capacete com a viseira levantada, olhando para cá. Alguma coisa está chamando a atenção dessa pessoa. E muitas vezes, de repente, de Deus é desse jeito. Toca num versículo, a pessoa está passando uma moto num carro, escuta um versículo, ela vai lá no celular, no Google, e pesquisa sobre aquilo que ouviu. E através dali começa a ser plantada uma semente na vida de uma pessoa. Eu tenho pensado de mim mesmo que uma pessoa, para ela servir a Deus, para ela aceitar Jesus, ela só precisa de uma palavrinha. Só de uma. Mas eu também estou vendo que para a pessoa desistir, basta uma palavrinha. E esse mundo velho, cheio de trapaça aí, ele está enchendo os olhos das pessoas. Está enchendo. E as pessoas elas estão deixando de sentar na cadeira da igreja para ouvir o que está passando lá do mundo. E é aí que o bicho pega. É aí que tem muita gente padecendo. Tem muita gente doente, irmão. Tem muita gente doente. Porque não querem mais escutar, não querem ter um tempo para ouvir. Eu olhei bem aqui sobre essa senhora que convidou uma pessoa para vir, não sei se filha, se neta, e estava cansada que não podia vir. Só sabe o que é estar cansado, estar com a mente ocupada. Quem faz uma prova do Enem, que entra de manhãzinha e não tem tempo para nada, tem que estar focado naquilo dali. E ela disse: eu não vou não, porque eu estou cansado, estava numa prova, mas outro dia eu vou. Deus abençoe a vida dessa jovem, desse jovem que estava na prova do Enem, para que ele alcance algo na vida dele. Para que amanhã ou depois ele possa sentar numa cadeira, não importa se na frente, no meio ou lá atrás, e dizer assim: hoje eu vim agradecer ao nosso Deus por aquilo que eu consegui. Glória a Deus. Nossos irmãos sabem que nós estamos numa campanha do Projeto de Vida 2025, e já estamos lançando 2026, que pessoas alcançaram bênção diante desses propósitos que fizeram com Deus. Aleluia, Jesus. Mas Deus, Ele sabe que eu, que você está precisando. Mas Ele está esperando, como está lá em Jeremias 33:3. Clame a mim que eu te respondo. Mas Deus, Ele está esperando que você abra sua boca para dizer: Jesus, eu quero isto. Eu estou necessitado disso, me ajude. Se humilhe diante do nosso Deus, peça que Ele dá. Mas Ele precisa ouvir de você. Ele precisa ouvir de mim o que é que nós estamos desejando. Mas tem muita boca calada esperando bênção. Tem muitas pessoas com a boca fechada esperando uma bênção, sem pedir nada, esperando que o vento traga. Um dia, quando a minha pastora disse: quando você for pedir uma coisa a Deus, não peça coisa pequena não, porque a gente pede coisa pequena é quem não tem para dar. Aí eu fui para casa pensando naquilo que a pastora disse, e ela tinha razão. Como é que eu vou pedir uma coisa ao Tiago se eu não sei quanto é que ele tem no bolso? Às vezes ele está até mais necessitado que eu, né, irmão Tiago? Às vezes a gente está nessas... E aí, irmão Tiago, me dê aí 100 reais. Rapaz, você está doido, não tem nem 10. Peça a Deus, rapaz. Ele é o dono do ouro e da prata, ele tem muito. Ele não vai lhe dar uma coisa pequena não, ele vai lhe dar é grande. Mas você precisa abrir sua boca. Você precisa abrir sua boca e saber pedir. E eu lembro bem que nesse de repente, as coisas foram mudando na minha vida. E eu vejo que muitas pessoas também mudaram a sua vida através do Evangelho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o tema hoje nós estamos falando de batismo, sobre o Espírito Santo. E voltando ao batismo comum, que é o batismo com água, que nem João batizava, né? E eu vos batizo com água, mas vem alguém mais importante que batiza com fogo. Mas será que quem foi batizado com fogo, quem foi batizado com água não tem valor? Não tem sim. Só que é diferente. Você ser batizado com água e ser batizado com o Espírito Santo é diferente. E outro dia, eu estava ali em Crateús, e um pastor disse: quem for batizado com o Espírito Santo, vem aqui para frente. Aí eu vi um monte de gente passando lá para frente, e quando chegou lá, começaram a falar em línguas diferentes.
Aí o meu pastor disse, não se desanime não, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo. Tudo tem um tempo, tem um processo. Tudo tem uma busca. E muitas vezes a gente quer chegar num lugar antes do tempo. Nós sabemos que o tempo é de Deus. Nós sabemos que o tempo é de Deus. Eu disse, eu tenho fé que eu chego lá onde eu quero chegar em Montiano. Porque quem não tinha coragem de abrir a boca, quem não tinha coragem de se apresentar numa igreja, e foi de cadeira em cadeira e chegou diante do altar, foi consagrado a diácono, hoje sou auxiliar em 2 lugares. E eu glorifico a Deus pela força que eu tenho alcançado. E o Espírito Santo ele tem tocado em mim todos os dias sobre a caminhada. Sobre a caminhada. E a gente, todo dia a gente tem motivo para desistir, porque nós somos humanos, nós somos fracos. Mas nós temos um motivo muito maior para nós prosseguir. Verdade. Prosseguir para o alvo, né? A gente tem motivo para prosseguir. Porque nós bem sabemos que o nosso Jesus, como está aqui em Atos dos Apóstolos, lá no finalzinho do texto, que ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí tem lá um trechozinho que diz, varões Galileu, porque olhas para cima. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir nessa nuvem, um dia ele voltará. E nós estamos esperando essa vinda. Por que nós estamos esperando essa vinda ainda mais? Porque nós sabemos que aquilo que a Bíblia falava que ia acontecer, já está acontecendo faz tempo. Já está acontecendo faz tempo. E eu aprendi uma coisa agora no mês passado, no estudo, que quando a gente fala da vinda de Cristo, um dia a mais não é um dia a mais não, irmão Tiago, é um dia a menos. Hoje eu estou ficando mais velho, está um dia a mais para mim, não, está um dia a menos. Um dia a menos para a gente chegar aonde? Na vida de Cristo. Foi aí que eu entendi que o mais é menos, você tem um dia a mais de vida, você completa mais onde você está ficando mais perto da vida de Cristo. É aí que nós devemos, no de repente de Deus, estar preparado para a vida de nosso Cristo. Amém. E nós sabemos que a Bíblia diz que em breve Jesus voltará, e aqueles varões galileus ficaram ali, olhando para o céu, vendo Jesus subir. E aqueles homens em branco que estavam perto diziam que ele voltaria. Que ele voltaria. E nós estamos nessa esperança, meus irmãos, de que em breve Jesus vem buscar a sua igreja, como o irmão falou. E eu queria dizer para vocês que nós temos que, nesse de repente, nós temos que observar nossos caminhos, nós temos que olhar o que é que nós queremos da nossa vida. Eu tenho, esses dias, refletido, irmão Chico Tomé, sobre a vida de Cristo, sobre a aproximação que nós temos que ter com esse Deus. Eu vejo que tem horas que nós fracassamos nos pensamentos, porque você convida 5, vem 1. E se você convidar só um, às vezes não vem ninguém. Mas você está orando por aquelas pessoas. Você está orando por essas pessoas. Quando eu comecei a estudar o Evangelho, eu comecei a entender que as respostas que eu precisava entender estavam dentro da Bíblia, porque eu achava que toda vida ia ser igreja cheia, glória a Deus e aleluia, que não ia ter dificuldade. E quando eu vi a igreja começar a faltar pessoas na igreja, eu comecei a entender que é o cumprimento das palavras de Deus que estão se cumprindo, que o amor de muitos esfriaria.
Mas nós devemos glorificar o nome do Senhor todo dia, por aqueles que comparecem à casa do Senhor, para glorificar o nome dele através do louvor, de uma pregação, de um versículo lido. O irmão ali estava se admirando dos louvores. A gente também glorifica a Deus pela vida do meu sogro, que aos 82 anos tem uma voz. Tem uma voz de impressionar. E saúde muito. Saúde. Pulmões bons. Glória a Deus. E se não de repente de Deus alguém se levantasse para fazer companhia a Ele nos louvores? Porque nem todo mundo sabe louvar, não. Tem os que louvam, tem os que ouvem, tem os que pregam, tem os que estão lá na recepção, auxiliando, ver o que está acontecendo ao redor da igreja. Porque o inimigo ele é sujo. Quando ele vê o nome de Deus sendo glorificado, ele está atrás de alguma coisa para derrubar alguém. Para que essa pessoa não glorifique a Deus, mas nós damos graças a Deus todo dia pelo aquilo que nós temos. É verdade. Eu sei louvar lá em casa, mas na igreja eu louvo bem pouquinho. Mas meu sogro tem vezes que ele deixa a gente dormir de manhãzinha, começa cedo. E aí a gente tem que glorificar a Deus por isso. Por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente está escutando, que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, para que nós venhamos se preparar exatamente para essa vinda de Jesus. Eu creio que Deus trouxe você aqui hoje por um motivo. Eu não sei qual é o motivo, mas Deus conhece a vida de cada um de nós aqui na igreja hoje. Eu glorifico a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela vida da senhora, a igreja está de portas abertas. Irmão, seja bem-vindo também à casa de Deus. Aqui nós não fazemos acepção de pessoa nem de igreja nenhuma. Chegou aqui, quer servir a Deus, quer ouvir a palavra de Deus, as portas estão abertas. Aqui já teve dia de nós pregar, gente bem aqui deitado no meio da igreja, bem aqui, bebo que não se segurar nem em pé, mas a casa não é minha, é de Deus. E eu tenho certeza que muitas vezes quem está sentado escuta uma coisa e finge que não ouviu, e quem está ali bêbado ouve uma palavra e fica gravado no coração. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Vamos orar para nós ir para a nossa casa. Eu vou pedir para minha esposa vir aqui fazer a oração final. Eu dou a bênção apostólica, porque eu gosto quando ela ora, porque ela também tem uma oração bem feita. E hoje ela vai fazer a oração. Nós estamos trocando. Sexta-feira o pastor era para orar, não foi eu. Hoje eu estou para vocês. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar, né, para nós ir para nossos lares. Aleluia, Jesus. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, Pai. Meu Deus, obrigado por esse momento na Tua casa. Obrigado por cada palavra, meu Deus, que foi falada aqui. Obrigado pelos louvores, Senhor, que foi cantado aqui, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem abençoado nossos levitas. O Senhor tem colocado fogo de vida na vida deles para louvar cada dia mais. Obrigado pela palavra que foi ministrada. Obrigado por cada pessoa que veio aqui no altar. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar essas famílias que estão aqui, Pai. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um. Abençoa os familiares de cada um. Aqueles que estão enfermos, venha curar. Aqueles que estão precisando de um milagre, venha fazer esse milagre, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e Ele faz milagre nas nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor cuidar de nós, da nossa viagem. Obrigado por trazer nós em paz e levar para nossos lares, meu Deus. É o Senhor que cuida em todos os momentos da nossa vida. Aonde nós colocar, meu Deus, a nosso pé, o Senhor vai à frente, quebrando as correntes. Pai, abençoa, Senhor, a vida dos jovens, das crianças. Pai, liberta, transforma, traz os desviados para a Tua casa. Traz aqueles que estão fracos na fé, fortalece, porque sabemos que o melhor lugar é na casa de Deus.
aonde nós se fortalece, aonde nós buscamos a nossa bênção, é aqui neste lugar. Abençoa a casa da irmã Nilda aqui do lado, abençoa a casa da irmã Selma, abençoa a casa do irmão Tiago, da irmã Alcione, abençoa, meu Deus, cada família que está aqui, o lar de cada um, a família de cada um, meu Pai. Abençoa a minha família, a família do meu esposo. Cuida, Senhor, de cada um. Abençoa a cunhada do meu esposo que está enferma ali, meu Deus, naquele hospital ali no Maranhão. Faça uma restauração na vida dela de cura. Que amanhã nós possamos ter notícias boas, Senhor, vindo de lá. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele alcança cada um que busca. Aleluia. E eu quero apresentar cada um nas tuas mãos. Abençoa a família do irmão Damião, Senhor. Que ele está aqui nessa noite. A família dele não pôde vir, mas o Senhor vem abençoar cada um dos familiares dele. Pai, abençoa a família do nosso irmão, a família do Ícaro. Vai abençoando cada um da nossa irmã que está aqui, Pai. Meu Deus, abençoa, Senhor, e leva nós em paz para nossos lares. Cuida de nós como o Senhor cuidou da nossa viagem. E abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Levante a sua mão aí para o alto. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo de Deus seja com nós e com nossas famílias, hoje e para todos sempre. Amém. Pegue aí na mão do seu irmão, diga: